Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 24 de janeiro, terça-feira da terceira semana do tempo comum. Também a igreja celebra hoje São Francisco de Sales e é o padroeiro aqui da missão do Rio de Janeiro, da casa que tem esse nome, São Francisco de Sales. Então nos alegremos hoje por 7 anos que estamos aqui na presença no Rio de Janeiro, com esta casa de missão, essa casa de retiro. Rezemos pelos irmãos que fazem parte dessa missão, pelos responsáveis e membros, que habitam nessa casa e por toda a fecundidade que brota aqui da missão do Rio de Janeiro. Então hoje é o dia de carregarmos a nossa casa e os nossos irmãos que hoje também estão à frente dessa missão. As leituras que hoje a igreja nos oferece da carta aos Hebreus. Possuindo apenas a sombra dos bens futuros e não a expressão própria das realidades, a lei é totalmente incapaz, apesar dos mesmos sacrifícios sempre repetidos, oferecidos sem fim a cada ano, de levar à perfeição aqueles que deles participam. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los, se os que prestam culto, uma vez por todas purificados, já não tivessem nenhuma consciência dos pecados. Mas, ao contrário, é por meio destes sacrifícios que anualmente se renova a lembrança dos pecados. Além do mais, é impossível que o sangue de touros e de bodes elimine os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou: Tu não quiseste sacrifícios e oferenda, tu, porém, formastes-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim, ele declara primeiramente sacrifícios, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, tu não quisestes e não te agradaram. Trata-se, notemo-lo bem, de oferendas prescritas pela lei. Depois ele assegura: eis que eu vim para fazer a tua vontade. Portanto, ele suprime o primeiro para estabelecer o segundo. E graças a esta vontade é que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Então a gente vê hoje na carta aos Hebreus essa missão e esse desejo do Senhor, que ele não veio tanto por causa das oferendas e sacrifícios, mas ao contrário, Ele veio para fazer a vontade do Pai. Mesmo se havia uma primeira promessa, isso desde o Antigo Testamento, nós podemos fazer essa leitura, mas percebemos que não é o holocausto e o sacrifício que não é isso que agrada tanto ao coração de Deus, mas o que agrada ao coração do Senhor é a oferenda da nossa vida, é a nossa oferta. E Ele mesmo, muito mais do que por todos esses sacrifícios, holocaustos, Ele veio para fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai, Primeiro, dar a sua vida a cada um de nós, depois trazer essa graça da unidade, que todos sejam um. Então, é essa graça, é essa pertença que Jesus nos ensina. E hoje essa frase eu creio que é para cada um de nós, Independente do sentido da leitura, a frase é: nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Que seja o nosso lema de hoje, Eu vim, Senhor, para fazer a tua vontade. A nossa vontade nós já sabemos e Deus também já sabe. Mas mais do que estarmos centrados em nós mesmos, no nosso desejo, que às vezes é lícito, é legítimo, mas o desejo de Deus, ele é perfeito. O desejo de Deus, ele é eterno. E é a vontade dele que nós devemos cumprir diariamente, pedir a graça de sermos fiéis àquilo que o Senhor nos confia. O salmo de hoje é o Salmo 39. Esperei ansiosamente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito. Pôs em minha boca um cântico novo, um louvor ao nosso Deus. Não quiseste sacrifício nem oferta, abristes o meu ouvido. Não pedistes holocausto nem expiação. E então eu disse: eis que eu venho. Anunciei a justiça do Senhor na grande assembleia. Eis que eu não fecho meus lábios, tu o sabes. Não escondi tua justiça no fundo do meu coração. Falei da tua fidelidade e da tua salvação. Não ocultei o teu amor e a tua verdade à grande assembleia. Então a gente vê aqui um salmo de um coração, de um salmista que tem essa espera ansiosa pelo Senhor. Esse salmista que reconhece a sua vinda, que reconhece que o Senhor realiza prodígios, o Senhor que nos faz
entrar nesse louvor de gratidão, de ação de graças, mas que tem esse coração ansioso, né, pela vinda do Senhor que realiza maravilhas no meio de nós. E o Salmo diz, né, esperei ansiosamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito. Então também é um salmo de consolação, de sabermos que o Senhor escuta o grito do nosso coração, escuta a nossa oração, né? Ele deixa-nos inclinarmos sobre Ele e Ele se inclina sobre nós para acolher o desejo do nosso coração. Então hoje eu te convido a ter esse coração que espera ansiosa a vinda do Senhor, mas que confia e que tem a certeza de que Ele escuta o clamor, né? Ele escuta o grito da grande assembleia, diz o próprio salmista. Então peçamos ao Senhor que não esconda a sua face de nós, mas ao contrário, né? Ele que conhece o fundo do nosso coração e nos dê a graça da fidelidade, como diz o próprio salmista, a graça do seu amor e de reclinarmos sobre o seu peito, como fez São João, para escutar o clamor do nosso coração. O evangelho de hoje de São Marcos. Chegaram então a sua mãe e seus irmãos, e ficando lá de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe, eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou, quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Esse é um evangelho bem polêmico, né? A gente sabe que tem muitas interpretações e muitos questionamentos sobre essa filiação de Jesus com a Virgem Maria e os seus irmãos, como se naquele momento ele não reconhecesse quem é a sua mãe, ele não reconhecesse quem eram os teus irmãos, mas ao contrário, esse evangelho é para justamente o Senhor vai nos dizer que todos aqueles pertencem a Ele, a sua família. Ele não está aqui dizendo, eu não tenho mãe, eu não reconheço mãe, não reconheço meus irmãos, mas ele está dando uma lição. Ele aproveita da pergunta para exortar aqueles que estavam ali reunidos para dizer, os meus irmãos, a minha mãe são aqueles que fazem a vontade do Pai. São aqueles que me seguem, são aqueles que são obedientes à sua palavra. Então justamente ele vai exortar que os seus irmãos, a sua mãe, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Ele vai deixar uma exortação através da pergunta que lhe foi feita. E hoje nós devemos justamente lembrarmos que fazemos parte dessa família de Deus, dessa família de Jesus, aqueles que o seguem, que são fiéis à sua palavra. Então peçamos nesse dia essa graça de fazer a vontade de Deus e não estarmos excluídos do seu reino, não estarmos excluídos da família santa, mas ao contrário, de verdade buscarmos essa intimidade diariamente e de o segui-lo. E cada um de nós deve se perguntar, como eu devo fazer parte dessa família de Deus? É o que Ele me chama a estar unido a Ele, a estar unido ao Senhor, a estar unido à vontade do Pai. Então, que Deus nos dê, né, através desse exemplo de Jesus, essa graça neste dia. E peçamos assim como São Francisco de Sales, que é esse santo intercessor que a nossa igreja nos oferece hoje. Francisco nasceu na província de Savoia em 1567. Pertencente à nobre família de barões de Boise. Cresceu no castelo de Sales. Sua mãe, uma condessa, buscou formá-lo muito bem com os padres da Companhia de Jesus, onde, dentre muitas disciplinas, também aprendeu várias línguas. Muito cedo fez um voto de viver a castidade e buscar sempre a vontade do Senhor. Ao longo da história desse santo muito amado, é possível perceber o quanto ele buscou e o quanto encontrou o que Deus queria. Certa ocasião, atacado pela tentação de desconfiar da misericórdia do Senhor, ele buscou a resposta dessa dúvida com o auxílio de Nossa Senhora. E assim, a desconfiança foi dissipada. Estudou direito em Pádua, mas, contrariando familiares, quis ser padre. Em 18 de dezembro de 1593, buscou a santidade não só para si, mas também para os outros. No seu itinerário de pregações, de zelo apostólico e de evangelização, semeando a unidade e espalhando com a ajuda da imprensa a sã doutrina cristã, foi escolhido por Deus para o serviço do episcopado em Genebra. Foi nomeado bispo e após 3 anos passou a ser titular com sede em Annecy, França.
um apóstolo do amor e da misericórdia. Visitava paróquias, reorganizava mosteiros, conventos e dedicava-se à pregação da catequese para os fiéis. A amizade com Joana contribuiu para que fundasse a Congregação da Visitação de Santa Maria em 1610, com o intuito de prestar socorro aos pobres e necessitados. Anos mais tarde, a congregação tornou-se ordem contemplativa e as monjas passaram a ser chamadas de Visitandina. São Francisco de Sales morreu em 28 de dezembro de 1622 em Lyon. No ano seguinte, seus restos mortais foram encaminhados para Annecy. Esse grande santo da Igreja morreu com 55 anos, sendo que 21 anos dele foram vividos no episcopado, como servo para todos e sinal de santidade. Então, ele é patrono dos escritores e dos jornalistas, devido ao estilo e ao conteúdo de seus escritos. Foi beatificado em 1661 pelo Papa Alexandre VII, que também o canonizou em 1665. E ele é titular e patrono da família salesiana fundada por Dom Bosco. Então, peçamos nesse dia a intercessão de São Francisco de Sales para toda a nossa igreja, a nossa comunidade. Peçamos também para todos aqueles que trabalham com meios de comunicação, que São Francisco nos dê a sabedoria, a inteligência que vem de Deus para comunicarmos o Verbo. Que Deus nos dê uma santa semana na graça e na intercessão de São Francisco de Sales. Deus abençoe.